Aproveitar e agradecer a presença de todos vocês. Estamos retomando o projeto Café Histórico, foi iniciado no ano passado, tivemos muitas reuniões interessantíssimas. E o CRV está voltando hoje para falar de um tema que está em evidência, a questão dos direitos dos povos indígenas, povos brasileiros. Hoje eu passei a tarde toda discutindo com consultores sobre a ideia de povo primitivo, povos originários, povos indígenas, essa coisa toda aí. Eu acho que esse tema vai ser muito interessante para a gente. Eu tenho uma experiência muito grande com a questão indigenista. Eu sou antropólogo, entrei na FUNAM em 1980, e esses índios estão hoje tentando sobreviver, né? Mas desde 1980 já era uma situação muito difícil, a situação dos Yanomami, né? E não mudou praticamente nada em relação a isso. Mas está em evidência por questão internacional. Hoje tivemos a oportunidade de conversar por conta de uma comissão que foi criada no Senado Federal sobre a questão do, entre aspas, do genocídio indígena, né? Porque tem uma parte dos Yanomami, são 28 milhões de hectares entre Amazonas, o Amapá, Roraima e a Venezuela, e são 30 mil índios, numa região extremamente rica em minérios, né? Os minérios mais cobiçados da atualidade, e os índios são, na verdade, utilizados quase como massa de manobra. Então essa questão que o Bruno vai tratar hoje é extremamente relevante, porque isso vai entrar em evidência política, né, nos próximos meses, a partir dessa discussão que irá acontecer no Congresso, no Executivo e, consequentemente, no Judiciário também. E para nós aqui do Instituto Histórico e Geográfico, é extremamente importante termos uma opinião mais ou menos atualizada sobre essa questão indigenista, né? A partir dos direitos, que é o que o Bruno vai falar, mas teremos também a oportunidade de trazer outros especialistas em outras áreas. Por exemplo, a alimentação que está sendo mandada para os Yanomami tem sardinha, tem arroz, entendeu? Tem coisas que eles não, amido, coisas que eles não comem, né? Mas é aquela cesta básica padrão que está sendo mandada. Isso aí não foi como atendimento de emergência, foi mandado para eles, mas não tem aquela questão nutricional de acordo com essa cultura. Então tudo isso aí está entrando na agenda política de discussão, o que eu acho muito interessante, porque nós teremos condições de propor algumas coisas para o debate. Então eu quero passar a palavra para o nosso palestrante, pedir a ele, nós temos aqui a ideia de dar 1 hora de apresentação e 1 hora de debates. Evidentemente que é possível fazer uma intervenção no começo e tal, é só porque nós temos problemas de horário depois, por conta dos servidores aqui do Instituto. Então, a minha sugestão é que o Bruno, eu sei que ele é um rapaz muito polêmico, é um especialista, e vai trazer muitas motivações para o debate. Obrigado. Vamos lá. Ele está machucado hoje também, torceu o pé. Quero agradecer o nosso diretor, o Hugo, que foi buscar, está ali o Hugo, né, para que esse evento maravilhoso, olha quantas pessoas aqui estão, que possa fazer, aproveitar o conhecimento e a sabedoria, a experiência do dia. Obrigado. Boa noite a todas, todos. Não vou falar o todes, para ninguém aqui se incomodar. Que, aliás, eu não falo. Muito boa noite, um prazer, uma satisfação, um honra estar aqui com vocês. Me permitam falar sentado, porque eu torci o pé e eu não vou ficar levantando, porque o médico mandou que eu ficasse na cama, mas eu tive que abrir exceção de vir para cá. Vamos falar então sobre os direitos dos povos indígenas, que inclusive agora nasce para o direito como um ramo à parte, de fato, dentro da ciência jurídica. Os direitos dos povos indígenas está se consolidando como um direito próprio, com suas normas próprias, regras próprias, princípios próprios, postulados próprios e doutrina própria. Eu trouxe para vocês alguns livros que, ao longo do que a gente for falando aqui, eu possa mostrar. Evidentemente não é material que eu possa distribuir, mas é material que eu posso mostrar, posso comentar um autor ou outro, uma coisa ou outra, mas claro que isso aqui é um pingo de coisa perto do que já existe e tem crescido,
Bom, a ideia, portanto, eu pensei, eu sou advogado de formação e historiador de formação. Na FUNAI eu sou indigenista especializado, ou seja, o analista técnico de nível superior. Esse cargo não existia, foi criado pelo presidente Lula em 2009, eu acho, e aí fizeram os concursos, né, para que entrassem as pessoas em 2010 ou 2011. Eu entrei de 2011 para 2012, vim do Rio, me exonerei que eu era assessor parlamentar de uma vereadora na Câmara, já era historiador e estava fazendo direito quando tive que interromper isso e vir para Brasília, morar aqui por causa da FUNAI. Bom, dito isso, eu pensei em trazer para os senhores a temática dos direitos dos povos indígenas, né? Uma introdução muito primeva, né? Muito primitiva, de uma coisa que é muito maior, e que esses slides aqui que eu vou mostrar não são nada perto do que a gente pode discutir sobre isso, que é uma gama incomensurável, né, de assuntos que gera, alguns dos quais polêmicos, né, como já se adiantou, outros nem tanto, outros já bastante solidificados, mas gera sempre muita dúvida, né. De pronto eu posso comentar que existe uma coisa no indigenismo, e aí eu vou separar bem no fim, eu acho que todo mundo vai entender que o indigenismo é uma coisa, os povos indígenas são outra coisa, completamente diferente, mas é uma coisa no indigenismo que é condenável, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. O indigenismo estatal brasileiro, ele é muito fechado, por uma tradição, né? A tradição de que quando você protegia os direitos dos povos indígenas, você era muito ameaçado por isso. Isso desde o tempo da colônia e do Império. O indigenismo era praticado pelos jesuítas, depois vieram os franciscanos, o Estado Imperial Brasileiro e depois o Estado Republicano Brasileiro. E quando você se envolve com as temáticas indígenas, defendendo o lado deles, em geral você é ameaçado de morte, é ameaçado de tudo quanto é, né? E aí os indigenistas, eles são muito retraídos, né? Os indigenistas acreditam que é muito mais fácil você ter do lado de fora um inimigo do que um amigo, tanto da causa indígena quanto da causa indigenista. Isso explica o porquê, a gente vai ver isso aqui, vocês vão ver, o porquê da dificuldade dos brasileiros conhecerem mais a nós mesmos, né? Porque todo mundo aqui brasileiro, sendo brasileiro, é descendente indígena, né? Se for brasileiro de 4, 5, 6 gerações, mas não é indígena. Há aí um diferencial, né? Nós descendemos de povos indígenas, mas nós não somos povos indígenas e nós nem sabemos dos indígenas em geral de quem descendemos, né? Porque há toda uma mitologia em relação a nós sermos muito harmônicos entre nós, né? Com os indígenas ou com os negros, não haveria racismo, etc. Nada disso é procedente. Tudo isso é improcedente, mas a gente acredita nessas coisas e nunca a gente vai a fundo estudar nada disso. Nunca a gente se coloca, de fato, eu vou falar disso aqui, com profundidade sobre esses temas. Afinal, seria verdade isso? Seria verdade que nós amamos os índios, que são nossos irmãos, nossos primos, nossos parentes? Ou, na verdade, a gente finge, a gente diz isso, a gente tem um discurso, mas na prática a gente deixa eles morrerem mesmo a própria míngua, né? Então a primeira imagem é proposital. O maior símbolo indígena do Brasil para o mundo é o grão-cacique Ropi Metutire, que é Raoni, como ele é conhecido, né? Na língua dele, a língua Mebengocrê, o nome Ropi significa onça fêmea braba, então o nome dele é um nome feminino na língua dele, é a onça mãe braba. Então ele é da linhagem, digamos assim, principesca, não é? Metutire, quer dizer, é um povo, é um sub-etnia, aí você tem subetnia, e ele é o príncipe dessa linhagem, né? Desse clã dentro dos Mebengocrê e dos Chucarramã, enfim, ao povo, entre aspas, o povo, uma linhagem, né? Os Metutire. Benadjorerá, que é o tratamento, é o axiônimo do cacique Raoni. A gente chama de cacique, um termo genérico,
há pessoas que às vezes não têm, cacique é um termo brasileiro, tupi, junto com o português, mas não tem nada a ver na prática, porque são 300 povos indígenas, e para muitos povos indígenas o termo cacique não diz nada. Nós é que achamos que ele diz alguma coisa. Então, em Mbengocré, ele é o Benajore Ra com um selo de certificação. Significa que ele é muito verdadeiramente Benajore, ou seja, ele é muito verdadeiramente grão-cacique. Que tem os Kayapó, isso é uma designação histórica que não é autodenominatória, não são os Mbengocré que se chamam de Kayapó, são outros povos, porque Kayapó significa comedor de macaco, né? E então os Mbengocré aceitam essa designação, porque entendem que isso é da história do Brasil, mas eles se auto-intitulam Mbengocré e não Kayapó, mas são famosos como Kayapó. E aí eu trouxe só uma provocação, né? A teoria tridimensional do direito, do Veale, evidentemente, na aplicação aos direitos dos povos originários. Ok? Então a gente vai falar aqui. Tendo por base a teoria tridimensional realiana, os direitos dos povos indígenas nascem enquanto disciplina formal do direito brasileiro para aspecto fático. Demonstrar o aspecto fático da realidade social brasileira, comportar, né? Ela comporta a maior sociobiodiversidade do mundo, e não apenas de América ou do chamado Ocidente, nada disso. Com povos diversos daqueles que compõem a maioria da população brasileira. Os povos indígenas que não falam português e vivem de modo isolado, são mais de 60 povos que vivem assim. Os povos indígenas que falam português, mas não falam português integralmente. Os povos falando primordialmente sua língua nativa, né? São esses. Os povos tradicionais, que não são somente os povos indígenas, né? Há outros povos tradicionais, que falam português com variação dialetal e entonações diversas, e usam correntemente vocábulos e expressões ancestrais, como os Calunga e outros povos quilombolas, ou os Caiçara e outros pescadores e ribeirinhos. Então, o que a gente vê? Só por aqui, para entender o que é sociobiodiversidade, que não é a biodiversidade, aquela coisa que a gente pode ver, o Brasil tem a plantinha diferente, tem a florzinha diferente, tem o bichinho diferente. Manda lá para o Ibama cuidar, manda lá para o ICMBio cuidar, é coisa de bicho, coisa de... Ok. Isso é um pensamento atávico, um pensamento, né, ultrapassado, mas você até pode pensar assim: tem um bichinho que tem que guardar, que tem que preservar, ok. Índio não é bicho. O indígena é um ser humano, igual a nós, idêntico. Ele é igual a nós. Só que ele é absurdo e totalmente diferente do ponto de vista cultural. Mas ele é um humano. Então, aí entra o sócio do biodiversidade. O Brasil não é o maior país do mundo em sociobiodiversidade, porque tem, volto a dizer, o bichinho bonitinho diferente que está em extinção, ou tem a plantinha bonita, é porque tem 300 e tantos povos indígenas, além dos povos tradicionais. Por que isso é ensinado na escola? Por que o Brasil não conhece isso? Por que o brasileiro não... Olha, estamos tentando mudar isso, né? Não é moleza não. Mas, sem dúvida alguma, isso tem uma razão de ser. Eu falei logo no início de um certo ensimesmamento dos indigenistas com o medo da abordagem dos não indígenas com os indígenas. Historicamente, a abordagem dos indígenas foi sempre uma abordagem não somente autoritária e autocentrada, egoísta, egolátrica, não é? Por parte dos governos, dos governantes, dos indigenistas, não é só isso. Foi também com o intuito de pegar a terra deles, de roubar a terra deles e escravizá-los. Historicamente, nós, aqui, né, o território luso-americano, a gente ainda vai falar mais, ele se ergueu com base nisso. Há
se você fizer uma antropologia jurídica dos nossos antepassados portugueses, você vai ver que os reis tentavam, assim como os reis da Espanha também, respeitar e fazer respeitar o direito de propriedade dos indígenas aqui, os nativos. Mas isso era letra morta para os colonos, né? Colono é diferente não só da agência colonizatória, da empresa colonizatória, do colonizador, não é só isso. Era letra morta porque uma coisa é você criar uma lei, uma carta régia, um alvará régio, né? Outra coisa é você fazer aquilo ser cumprido, né? O rei e os exércitos do rei não estavam aqui para fazer as pessoas cumprirem aquilo. Então, isso explica o porquê dos indigenistas terem medo, não é? Quando alguém quer abordar a causa indígena. Em geral, se percebe, como agora, que querem abordar a causa indígena para minerar nas terras indígenas, para invadir as terras indígenas de novo, para fazer estradas nas terras indígenas. E com isso não importa se vai morrer isso ou não vai, ninguém está ligando muito para isso. O que importa é o lucro que vai ser oferido àquilo ali que se fizer. Em geral é assim. Então os indigenistas são muito retraídos, porque os indígenas também são retraídos quanto a essa presença não indígena nas terras indígenas. Okay? Então, demonstrado o aspecto fático da teoria realiana em relação à sociobiodiversidade do Brasil. Ela existe e ela só faz sentido porque há 300 povos indígenas no Brasil e outros povos tradicionais, né? O segundo aspecto da teoria realiana é o aspecto axiológico, o aspecto moral, não é? De que a presença dos povos autóctones é anterior, é de cunho histórico, evidentemente, é anterior a dos europeus no antigo território luso-americano, e que os próprios colonizadores legislaram de modo dúbio, mas legislaram em favor dos direitos de liberdade e propriedade dos naturais senhores das terras, dos índios, entre aspas, né? Isto é, entre direito de conquista e direito natural, houve inumeráveis combates jus filosóficos e jus civilistas do século XVI em diante. Não é verdade? O terceiro aspecto da teoria do Miguel Reale, que é o aspecto normativo propriamente dito, prático. Demonstrar o aspecto normativo, ou seja, a necessidade de acato às normas cogentes do ordenamento jurídico brasileiro, relativas aos direitos originários ou ao indigenato, como os define o ministro João Mendes de Almeida Júnior no trabalho publicado em 1912 sobre os direitos individuais e políticos dos povos indígenas do Brasil. É importante dizer isso logo de pronto, porque as pessoas vêm com uma conversa às vezes como se o direito dos povos indígenas, os direitos, que são vários, não fossem do Brasil. Não é? Fala assim, o direito de decidir, essas coisas que falam dos índios, tem índio que nem brasileiro tem gente que fala assim. O indígena, ele está aqui antes de nós. Se o indígena não for brasileiro, nós não somos. O Brasil existiu nas terras que eram deles. Então, a terra que está um município brasileiro qualquer, que era uma vila indígena até 1820 e pouco, 30 e pouco, a pessoa que é desse município e ignora que ela está numa terra indígena, que era uma vila indígena, vila oficialmente do Império do Brasil, tinha a Câmara da Vila dos Índios, a Câmara era dos Índios, a terra inteira, o município inteiro era dos Índios, como lá no Ceará, né? Messejano. Hoje é bairro de Fortaleza, subbairro, era um município indígena inteiro, né? A pessoa que mora lá pode não ter ideia disso? Pode, o problema é dela, assim como ela não tem ideia de nada, né? Ela não tem consciência histórica, né? Ela não sabe onde ela vive, ela não sabe o que existia ali. Isso é a brasilidade, infelizmente. Agora, ela tem por obrigação saber isso, entender que a terra em que ela está, perímetro mesmo, o lugar em que ela está, tem uma vila de prédios, assim, uma fachada de prédio, era um município indígena no início do século XIX, não no século XVI, não no século XVII, mas quando o Brasil se constituiu como Estado Nacional, autônomo, soberano, ali ainda era terra indígena.
As terras indígenas perduraram no século XIX inteiro, chegaram ao século XX inteiro, mesmo sendo esbulhadas, turbadas, roubadas, etc. Ok? Uma coisa que existe nos ambientes indígenas e indigenistas, a exaltação da Constituição de 1988 como um marco civilizatório para os direitos dos povos indígenas. Por que existe isso? Antes da Constituição de 1988, não existia nenhuma Constituição da República, e nem menos ainda a Constituição do Império, de 24, que teria dito isso que a Constituição de 1988 veio dizer. Ela veio transformar, exalçar, né, aquilo que se dizia nos ambientes indigenistas, não é? Nos ambientes jurídicos indigenistas, inclusive, que é: os índios têm direito à sua existência, à sua terra, ao seu modo de vida, a falar a sua língua, a promover a sua cultura e manter a sua cultura, a se preservar física, étnica e culturalmente. Bom, isso nunca tinha sido dito. Até 1988, os textos constitucionais não traziam em relação aos índios nada, salvo dizer que a terra em que eles estavam não poderia ser alienada, o que já é uma vitória da Constituição lá de 1934, quando o indigenato do ministro João Mendes de Almeida Júnior foi constitucionalizado. Então, por que nos ambientes indígenas e nos ambientes indigenistas, não sei se já está ficando claro para vocês que são coisas diversas, né? Nos ambientes indígenas e nos ambientes indigenistas, a Constituição de 1988 é considerada um marco civilizatório, não apenas jurídico, legal, constitucional, mas civilizatório, porque finalmente se disse que os índios, cuidado com esse termo, é um termo absolutamente anacrônico, os indígenas do Brasil, então é um termo anacrônico que ainda está na nossa Constituição, e é aí que eu vou chegar. Os indígenas do Brasil são povos com cultura própria, língua própria, tradições próprias, e a gente chegaria lá, lei própria também. Existe um direito étnico prévio, um direito étnico prévio dos indígenas, não é? Ao nosso direito. Nosso direito, evidentemente, ele é o uso brasileiro, né? Ele pode ter milhões de influências, como a gente sabe que ele tem, mas ele é um direito nosso, que não é o direito dos Yanomami, não é o direito dos Bebê-Mocrê, não é o direito dos Tremembé, não é o direito dos Tupi de uma maneira geral, dos Guarani todos, não é. Então, não é errado, contudo, destacar que o artigo 231, o artigo 232, na seção especial dos índios, que é bem um nome, essa expressão dos índios, do direito dos índios, é bem uma coisa ainda dos 700, dos 800, é bem arcaica. É bem arcaico. Eu, como historiador, advogado, posso dizer o quanto isso é arcaico. Mas, volto a dizer, mesmo que eu tenha essa visão, né, como especialista, eu sei o quanto para os índios, falando aí no português coloquial, eu sei o quanto para os índios isso é válido, o quanto eles amam, veneram a Constituição de 1988, o artigo 231, o artigo 232. Mas eu estou dizendo para os senhores aqui que eu também sei, como operador de direito, pesquisador de história de direito, o quanto isso ainda é arcaico. O quanto é falar que dos índios, como se existissem índios, né? O quanto isso ainda é do passado. Um passado que não deixa de passar, um passado que está no presente. Isto não deve engessar nenhuma compreensão de que a Constituição necessita de perene interpretação e, sobretudo, de aplicação, não é verdade? O indigenato mendesiano vem sendo fulminado há pelo menos 2 décadas com visões dissonantes e antagônicas no seio do próprio Supremo Tribunal Federal. Então vocês vejam que dificuldade que nós brasileiros temos em assumir que nós somos uma população de 200, sei lá, 10 milhões, mas que 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros são brasileiros, claro, lógico, mas eles são absolutamente diferentes do restante da população. Eles são brasileiros que não são iguais a nós. Eles são brasileiros totalmente diferentes de nós. Claro, lógico, evidentemente, que eles não se recusam a ser brasileiros, tirando os povos indígenas isolados que
esses não foram consultados se eles são brasileiros ou não. Eles não querem muito saber, né, do Brasil, né? Devem ter as razões deles para não quererem saber do Brasil. Tirando esses 60 e poucos povos, nós temos aí mais de 240, 250 povos que têm orgulho da nacionalidade brasileira, mas que não podem ser considerados brasileiros iguais aos demais brasileiros, que têm uma cidadania diversa das demais, sob pena de você reiterar tudo que se fez antes de nós, quer dizer que eles são brasileiros, se tornarão brasileiros e, evidentemente, morrerão por isso, né? Perderão a sua etnicidade, perderão a sua terra e deixarão de ser índios, que é o pensamento dos nossos antepassados, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, espero que funcione, não sei dizer se vai funcionar, um videozinho. Acho que isso não vai funcionar, esse link aqui não vai funcionar, né? Será que eu tenho como copiar? Acho que não tem, não. Bom, nesse vídeo, acho que não tem como copiar, não. Se eu tentar aqui, ó, copiar daqui, tá no Chrome. Será que vai? Podia ter só uma coisinha já clicar aqui. Quantos minutos já, pessoal? Que eu falo muito. Tomara que funcione. Eu tinha que ter mais uma coisa aqui para fazer dar um cliquezinho. A internet, será que vai funcionar? Oi? A internet não está conectada? Não vai ter internet. Bom, pessoal, é o seguinte, eu coloquei um vídeo, depois eu mando para vocês no Zap. É um vídeo do meu canal, eu tenho um canal no YouTube. O vídeo diz o seguinte: todo dia era, entre aspas, dia de índio. É a música famosa, né? A Baby do Brasil, Baby Consuelo, Baby o que ela quiser. E aí é o seguinte, deixa eu só voltar aqui, como é que... Voltou? Então esse link é um link de um canal do YouTube chamado História do Brasil, como você nunca viu, que é o meu canal pessoal. É canal de História do Brasil. Peço que todos os senhores adiram ao canal, se inscrevam nele, né? Nesse canal a gente convida grandes historiadores para falar sobre os temas que eles são especialistas, né? E eu também faço vídeos às vezes. Nesse vídeo, que tem lá a musiquinha da Baby Consuelo, Baby do Brasil, eu vou contando que índio, imagina que aberração, né? Índio é o nome da história, é um nome que o direito não deveria mais, o direito deveria abdicar, renunciar há muito tempo. O que é índio? O índio é aquela gente toda que estava ali quando chega o Colombo, chega depois o Cabral, e pensa que encontrou um pedaço das Índias, não é isso? Não é isso? Eles não estavam buscando o caminho para as Índias, não é? E aí eles pensam, nossa, tem mais Índias, né? Tem as Índias de lá e as Índias de cá. Então, eles chamam os habitantes aqui de índios. Isso existe? A gente no século XXI ficar falando dos nossos antepassados falavam no século XVI? Então veja bem, não existe índio. Não existe índio. Mesmo que a gente fale índio e que os indígenas também falem a palavra índio, não existe índio nenhum. Isso é porque esse termo, do ponto de vista jurídico-político, é utilizado para reclamar direitos. Mas não existe índio nenhum. Porque imagina se você chegar lá no meio dos ticuna, né? Se você chegar no Alto Rio Negro, se você chegar no Alto Rio Purus, onde, aliás, o Bruno Pereira, meu homônimo colega indigenista, foi assassinado no Vale do Javari. Tem um monte de índio lá que não fala português direito. Imagina, você chega e diz assim, você é índio. Você sabia disso? Ele não sabe nem se você está falando que é uma coisa boa ou ruim, ele não sabe se você está falando se é um xingamento ou se é algo
afetivo, bom, bonito, ele não sabe, ele não entende. Você está dizendo que ele é uma coisa que ele nunca ouviu falar. Não existe índio. Não existe índio. Frisem isso na sua cabeça. Por mais que a gente tenha aprendido que índio existe, índio não existe. Índio é uma categoria social que passa por direito de modo errado, anacrônico, porque, evidentemente, juristas, né, não são os maiores especialistas em história. Mas não deveria mais existir aquela coisa deontológica do direito. Existe, mas não é para ter, não é para chamar ninguém de índio. Se a pessoa é ticuna, o que ela é? Ela é ticuna. Se a pessoa é mebengocré, ela é mebengocré. Se a pessoa é tremembé da Barra do Mundaú, ela é tremembé da Barra do Mundaú. Se a pessoa é Guarani Kaiowá, ela é Guarani Kaiowá. Não existe índio. Toda vez que a gente fala índio sem saber, a gente está novamente repetindo que essa gente é toda igual, eles não são iguais. E que essa gente é da terra que Portugal chegou e tomou em nome do rei no século XVI. Então, dito isso, os Yanomami, que agora estão nesse, né, enfim, nessa saga que eles vivem, né, o inferno na terra, aí fica falando, os índios Yanomami. Os Yanomami, aprende a falar, não fala índio. Os Yanomami, os Mebengocré, ok? Os Ticuna, os, tem 300 nomes, você pode escolher, pode fazer uma salada aí, ok? Vamos seguir. A necessidade absoluta da humildade na abordagem sobre direitos dos povos indígenas, quando se tem em mente a diversidade e a pluralidade de povos e de cosmovisões para a compreensão da diferença étnica entre eles mesmos e entre nós não indígenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o índio, que a gente chama índio, não acha que ele é igual ao outro, que a gente também chama de índio. Se você sabe, todos nós sabemos disso, né, que quando os portugueses, para não perder o Rio de Janeiro, onde eu venho, terra indígena, para não perder o Rio, o que os portugueses fizeram? Se aliaram com alguns grupos indígenas, enquanto os franceses se aliaram com outros. Etnologicamente, etnicamente, genealogicamente, era tudo parente, mas era parente com séculos de inimizade histórica. Foi por isso que houve a chamada Confederação dos Tamoios. Tamoio é um nome genérico para designar determinadas etnias, assim como Tapuia é um nome genérico para designar determinadas etnias, assim como Botucudo, assim como Coroado, nada disso existe. Mas nossos antepassados não sabiam falar o nome, o etnônimo, então eles falavam o nome que eles queriam. E aí, às vezes, eles também falavam o nome que eles achavam que os índios estavam falando. Eles entendiam errado, eles falavam, é esse nome aí, ok? Então, quando você vai estudar 305, ou 310, ou 350, que seja, povos diferentes, você tem que ter muito cuidado. Às vezes um povo, etnologicamente, é sim parente de outro, que está ali logo do lado dele. Mas historicamente, ele é rival. Historicamente, ele é inimigo. Mesmo que seja parente. Então, o xerente, o xicrim, em relação aos caiapó, essa gente não é, eles são inimigos históricos. Mesmo eles sendo etnologicamente a mesma coisa, né? Vindo da mesma raiz. O princípio da igualdade, equidade e isonomia em consonância e não dissonância com o direito à diferença. A gente vai chegar lá. Veja se o artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ainda não tinha o nome de direitos humanos, não tinha o nome de direitos humanos, adotado pela resolução número tal da ONU em 1966 e pelo Brasil ratificado em 92. Vocês vejam que não tem nada a ver com o governo, como as pessoas falam, é PT, é de esquerda, coisa dos índios é da esquerda. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso aqui é do tempo do Collor. O Collor foi um dos presidentes que mais demarcou terra indígena no Brasil. Fernando Afonso Collor de Mello. Artigo 26. Todas as... Artigo 26 desse Pacto de Direitos Civis da ONU, que o Brasil é signatário. Todas as pessoas são iguais perante a lei, ok? E têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei, ok? A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz,
contra qualquer discriminação por motivo de raça, de cor, de sexo, de língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 27. Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros do seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. De quem que ele está falando? Dos povos indígenas, dos povos nativos, dos povos autóctonos. Ou seja, quando os impérios coloniais chegaram em África, na Ásia, nas Américas, já estava todo mundo ali. Quem já estava ali, ali ficou. Quem não morreu, sobreviveu. Ah, mas é o direito de conquista. Os portugueses tinham o direito de conquistar as terras em nome do rei. E quem disse que não tinha? Quem está falando que não tinha? Quem disse que não tinha? Eu não sou. Quem vocês estão vendo aqui, não é partidário das teorias decoloniais em absoluto. Não estou dizendo que elas não têm que existir. Eu acho que tem, tudo tem que existir. Mas eu não estou dizendo isso. Eu não acredito, porque eu sou historiador e sou advogado. Então, eu não acredito em corrigir o passado passando uma borracha. Não vai existir isso. Tudo que aconteceu já aconteceu. Então, o direito de conquista de Portugal ao Brasil aconteceu. Portugal tinha direito à conquista porque Portugal veio aqui dominar. Portugal tinha exército, os índios não tinham. Tinha o exército deles. Portugal tinha arma de fogo. Portugal tinha, naquele momento, um desenvolvimento bélico, apenas bélico. A gente não vai poder colocar em termos morais. A gente tem que ser prático. Tinha um desenvolvimento bélico maior do que aqueles povos. Então, Portugal, em nome do rei, que não é uma coisa só econômica, nem é só política, nem é só religiosa, é as três em uma coisa só, o rei de Portugal tinha o direito de se declarar dono de uma terra que ele não sabia onde ficava. Isso se chama direito de conquista. Mas se enganam os senhores e as senhoras, se acham que o rei não sabia que os índios que estavam aqui, como foram chamados, também tinham direito. Porque o rei acreditava no que nós chamamos de direito natural. Então o rei acreditava que os índios, se eles eram humanos, e isso ficou comprovado, que eles eram absolutamente humanos, eles tinham direito de propriedade, direito de liberdade, direito de tudo. Se assim era, os colonos da colônia, em nome do rei, não podiam matar os índios, não podiam escravizar os índios, não podiam roubar as terras dos índios. Como nós sabemos, eles não obedeceram ao rei, não é verdade? E várias vezes foram isso que eles fizeram. Então a gente entra no que a gente chama de política indigenista e os direitos dos povos indígenas, as confluências e as colisões. Quer dizer, desde a origem, lá no passado, lá na colonização, vinham legislações reinós, legislações do rei de Portugal, para que as terras dos índios e as pessoas dos índios não fossem roubadas, assassinadas, escravizadas, as terras turbadas. O rei fazia uma carta régia e lá ele dizia: não permito que façam no lugar tal, no estado do Maranhão, ou do Grão-Pará, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer lugar. Ele dizia: não permito que façam guerras aos índios, salvo se for por motivo justo. Se fizerem guerra, não vão poder pegar suas terras, não vão poder escravizar os indígenas, vocês vão ter que dar catequese para eles. Letra morta, porque aí vinha depois uma nova carta régia. Um conselheiro ia lá e dizia: mas majestade, esses índios são antropófagos, eles querem nos comer a nós portugueses. Então o rei de Portugal ia lá e fazia uma outra carta régia, dizendo que naquele caso específico, como ele tinha sabido que existia antropofagia, então deveria se caçar os índios, deveria se matar os índios, para que depois os que sobrassem fossem catequizados. Existe um grande jurisconsulto da história do Brasil, um dos maiores juristas católicos de todos os tempos, que hoje é um ilustre desconhecido, João Mendes de Almeida Júnior. Ele publicou um livro em 1912,
Ele era sobrinho de um senador do Império muito conhecido, hoje mais desconhecido, o senador Cândido Mendes de Almeida. Eles eram considerados uma família ultramontana, ou seja, hoje a gente diria de extrema direita católica, né? Tudo falso. Não acreditem nesses rótulos, eles são mentirosos. O João Mendes de Almeida Júnior era filho de João Mendes pai, como o nome indica, e sobrinho do Cândido Mendes. Ele escreveu na Sociedade de Etnografia e Civilização de São Paulo que os monarquistas católicos, católico-monarquistas, fundaram no início do século XX, preocupando-se com a catequese dos indígenas, preocupando-se com o que se faria com os indígenas, uma vez que a República nada faria a favor deles. Então, os católicos monarquistas de São Paulo fundaram uma associação para tentar ver como seria possível salvar os indígenas que estavam largados à própria sorte. Isso é no início do século XX. Lembre-se que a monarquia tinha caído e que todos eles lutavam pela restauração da monarquia. João Mendes de Almeida Júnior, obrigado, é um desses líderes. E ele diz neste livreto aqui, que são as palestras que ele deu lá, ele conta como que foram essas abordagens, não é, aos indígenas historicamente. Quanto de espulho, quanto de roubalheira, de maus tratos, de escravização, não é? Então, volto a dizer para vocês, uma pessoa que hoje seria tido como muito direita católica, né? Pode ter como quiser. Ele, se ele era de direita católica, ele era católico conservador, né? Ele, na verdade, foi um dos maiores defensores dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Na história do Brasil, os defensores dos direitos dos povos indígenas muitas vezes são pessoas que, pelo que eles diziam, você diria, nossa, ele é muito conservador, muito tradicional, né? Muito conservador, muito católico, e são exatamente as pessoas que mais defenderam os direitos dos povos indígenas. Então, desde 1845, o Império do Brasil iniciou o indigenismo estatal, herdeiro, claro, do indigenismo colonial português, com a política missionária catequética de assistência social aos indígenas. A ação era regional, havia diretores gerais dos índios das províncias do Império, de nomeação de presidentes. Na instauração da República, não houve proclamação, né, como todo mundo deve saber aqui, só houve instauração. No decreto número 7, de 20 de novembro de 1889, o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil extinguiu as assembleias legislativas provinciais e transferiu aquilo que ele chamou de governadores dos estados, que nem existia, a competência administrativa de gestão da catequese e de civilização dos indígenas. Ora, para inglês ver, né? Porque se o governador de um estado, de uma nova divisão administrativa do país, tinha que governar o seu estado, ele não ia governar a catequese dos indígenas, não é verdade? Então, a prova maior de que isso aqui foi um vácuo legal é que não existiram serviços estaduais de proteção aos direitos dos índios. Acabou. Foi um goodbye. Acabou a monarquia, não tem mais o imperador, o problema é de vocês. Preto, índio, que morra. A maioria das pessoas pensava isso. Pensava o seguinte, não tem que existir essa ralé toda. Primeiro que as pessoas achavam que o Brasil ia ser branco, né? A República, ela fez um projeto de branqueamento da população. E ela achava que nós, no ano 2000, não teríamos nenhum negro e nenhum índio no Brasil. Nenhum. Claro está que para não ter gente de cor, você teria que acabar com essas pessoas. Você teria que matá-las. De que modo? Depende, cada um tem um modo, né? O estado de Santa Catarina legislou, por exemplo, ele criou uma legislação, ele criou um bugreiro. O assassino dos índios estava na folha de pagamento do estado, ele era servidor público estadual. Ele era um assassino dos índios, que o governador de Santa Catarina pagava o salário dele. Isso foi criado só em Santa Catarina? Não, isso foi criado no Brasil inteiro, teve isso. Assassinos dos índios recebiam o salário do Tesouro Estadual para fazer o que eles faziam, ok? A Constituição de 1891 não fala uma palavra dos direitos indígenas, mas diz que agora as terras devolutas, que eram do Império, agora são dos estados. Aí, meus senhores, se a terra é devoluta eles entendiam como derelicta, né? Terra de Marlboro, terra de ninguém, eu invado e pego e ninguém vai falar nada.
o Estado, ente federado, titulou terras dos índios para posseiros, para novos possuidores. O Estado do Mato Grosso deu zilhões de terras dos Guarani para os não Guarani, para a gente do Brasil inteiro, para os imigrantes que precisavam também de terra, claro. Só que os imigrantes que chegavam da Europa não precisavam ganhar as terras dos índios, né? Eles podiam ganhar qualquer terra. Por que o governo estadual dava a terra dos índios? Porque o governo queria, evidentemente, os fazendeiros não tinham pena nenhuma em transformar os indígenas em neo-escravos, depois do fim da escravidão. Ninguém tinha peninha deles, não. Achava que eles tinham mais é que ser os empregados das famílias fazendeiras. É por isso que hoje, eu falo isso em toda palestra que eu dou, uma pessoa que tem um nome itálico, chama-se, qualquer nome itálico, Maggi, né, que é o Blay, para não ficar falando o nome dos meus compadres aqui, vocês sabem que eu sou genealogista, né? Quando a pessoa dá um nome assim para mim, eu já começo a pensar o que a pessoa é, né? Pelo nome dela, é um perigo. E aí, o professor Tarcísio também é genealogista, é outro perigo. E aí a gente sabe um pouco da pessoa pelo nome dela. Então quando a pessoa assina assim, Blairo Maggi, eu sou governador do Mato Grosso do Sul, e eu me chamo Blairo Maggi. Não estou falando nada dele, pessoal, eu nem conheço. Mas eu sei que ele é neto ou bisneto de itálicos. E que a família dele não era daqui. A família dele chegou, mas não era. Ele não é um luso-brasileiro como eu. Muitas gerações aqui. Não é um ameríndio brasileiro, não é um afro-brasileiro. Ele é um ítalo-brasileiro. E se ele é ítalo-brasileiro, ele chegou aqui há 100, no máximo 150 anos. Antes, ele não estava aqui. O que isso significa? Significa que os direitos dos povos indígenas vis-à-vis os direitos de ítalo-brasileiros, vocês vão de convir, que são mais fortes, né? O direito de quem já estava aqui há milhares de anos é de fato um direito diferente do direito de descendentes de imigrantes a quem as terras foram dadas, não foram compradas, foram dadas pelos estados. Os estados deram terra para esses imigrantes. Deram a terra, deram. Disseram, toma aí que o filho é teu, cuida dessa terra, progride e faz todo mundo ficar branco aqui. Lá no sul é muito assim, né? No sul as pessoas pensam que de fato essa gente, né? Por que os índios são donos das terras? Não, vamos chegar lá, ué. As terras foram todas roubadas, a gente está chegando. Muitas perguntas para ele fazer. Calma. Acalmar e voz furor, como dizia minha avó. Minha avó Cezinha, ela me falava essas coisas, eu gravei. Então, política indigenista e direitos dos povos indígenas, os órgãos estatais, diretorias gerais dos índios do Império, tem ali as grandes armas do Império, o imperador do Brasil usava papos de tucano para se identificar como um grão-cacique, né? Mas ele não era isso, mas ele queria ser. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Isabel, o imperador do Brasil poderia ser considerado pelos índios o pai do Brasil, né? O dono do Brasil, o senhor do Brasil. Então eles também recorriam ao imperador do Brasil para reclamar os seus direitos. Em 1910, o SPI-LTN, que para existir teve que se chamar Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, ou seja, a República permitia que não houvesse um serviço de proteção, contanto que ele também pegasse essa gente para virar neo-escravo. SPI, em 1918, cai a sigla LTN. Em 1967, extingue o SPI, criam a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, já disse para os senhores que não existia. Em 2023, finalmente muda esse nome, que é um nome maldito, né? Índio, e passa a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. A sigla continua igual, que a sigla, o acrônimo, já está nas línguas indígenas, por isso não podia mudar. Ok? O que é indigenismo e por que ele é tão atacado? Tem um videozinho no meu canal, depois a gente vai tentar ver, porque aqui não está indo, o vídeo não está passando. Além dos indigenismos estatais, esse aí é o último slide, para já abrir depois para o debate, até porque os vídeos não estão passando, eu não vou conseguir, a Agnes não está aqui, então eu não consigo, muita coisa não dá, né?
além dos indigenismos estatais, existem os indigenismos não estatais. Esses indigenismos que não são do governo federal, nem do governo municipal, nem do governo estadual, eles cresceram em força, pujança e patrocínio em virtude da depredação, do abandono e do sucateamento da FUNAI. A FUNAI, órgão federal de assistência aos povos indígenas do Brasil, é um órgão inexistente hoje em dia. Ela tem 1.300 servidores para 1,5 milhão de indígenas no Brasil inteiro. Aí as pessoas falam das UNGs. Para além da óbvia, aí sim é uma outra história, necessidade de auto-organização dos povos indígenas e associações de direito privado sem fim lucrativo. Então, quando me perguntam de ONG, falam da ONG, né? Que ONG? Tem a ONG indígena. O que é uma ONG indígena? É a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma ONG indígena, gigante. Tem a COIAB, Coordenação Indígena Amazônia Brasileira, blá blá blá. A BOIN, indígena, APISU, Povos Indígenas do Sul, CIR, Conselho Indígena de Roraima. Isso são ONGs indígenas, não são indigenistas. São organizações não governamentais dos indígenas, que eles fizeram, eles registraram em cartório, eles são presidente, diretor, blá, 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 tudo. Eles, indígenas. Tem ONG indigenista que é laica, não é católica? Tem. O ISA, Instituto Socioambiental. O CTI, Centro de Trabalho Indigenista. Isso é da Igreja Católica? Não. É da Igreja Metodista? Não. É da Igreja Anglicana? Não. É da Luterana? Não. Eles são laicos, eles são contra a Igreja? Sim, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes, quem é um indigenista laico tem preconceito contra o indigenista religioso, o indigenista missionário. Por quê? Porque entende que o indigenismo foi muito prejudicado pela ação da Igreja Católica e a ação das igrejas protestantes. É uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui. ONGs indigenistas religiosas, católicas ou protestantes. Nós temos o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, da CNBB, da Igreja. Nós temos a OPAM, Operação Amazônia, da Igreja Católica. Nós temos Missão Novas Tribos do Brasil, New Tribes Mission, que é pentecostal, é norte-americana. Tem 1 milhão de associações indigenistas, neopentecostais, pentecostais, luteranas, anglicanas, tem de tudo. Tudo que vocês quiserem aí, vocês perguntarem. Ah, tem a espírita? Também tem. Se tiver, procurar, vai achar. Com isso, pessoal, que isso é a pergunta que mais me fazem, né? Eu só queria concluir, porque a gente não viu o videozinho, né? Não dá para passar aqui o videozinho. Que eu explico nesse videozinho do canal por que o indigenismo é tão atacado. Já falei aqui para os senhores. Porque quando o brasileiro fica entendendo que o indígena é um grupo brasileiro, mas que ele é diferente, já começa a ver a historinha de que ele tem direito a mais. Ele não tem direito a mais nenhum. A vida inteira, nos anos todos de colonização, eles tiveram direitos a menos. A partir do momento que todo movimento social se organiza, ele passa a demandar direitos que ele antes não tinha reconhecido. Ele não tinha esses direitos reconhecidos. Então ele passa a querer que se reconheça os direitos que não eram reconhecidos. Então, os indígenas vivem essa quadra histórica. Hoje em dia, foi criado no Executivo Federal um ministério. Ah, isso nunca foi visto. Ah, como é que vai ser? Não tem ideia de como vai ser. Posso dizer para os senhores o seguinte: é uma demanda antiquíssima criar um Ministério dos Povos Indígenas. É fácil? Não é. Foi possível, que é tragédia atrás de tragédia atrás de tragédia? Talvez tenha sido possível por isso. Será maravilhoso? Será um mar de rosas? A FUNAI e o novo Ministério dos Povos Indígenas vão funcionar, que é uma maravilha? Tenho dúvidas. Acho que para isso o Brasil inteiro, né, deveria se aceitar enquanto um Brasil diferenciado, um país que ele ainda não é, né? Então aí são os meus contatos para quem quiser. Esse PowerPoint aí vai ficar à disposição dos senhores. E agora
fico à disposição, porque os videozinhos não podemos transmitir, né? Eu o quê? O contato? Ah, sim. Está aparecendo? Ah, muito bem. Muito bem. Então agora, já falei muito, né? Tentei falar alto para todo mundo ouvir bem, porque a gente não tem microfone aqui. O professor Tarcísio mandou um trabalho maravilhoso sobre os Yanomami. Diga lá, alguém vai coordenar aí a perguntação e a respostação? Estão pedindo o Hugo aí, ó. Quem vai coordenar aí? Quem quer falar o granjeiro? Enquanto vocês fizeram uma ordem, eu posso pegar um pãozinho aqui? Você comer? Pega o cílio. Hugo, eu vou aproveitar também. Hugo. Tem mais? Não? Então aqui, ó. Como está a ordem aí? Alguém mais? Bom, para começar tá bom. Então, granjeiro, por ordem, descrição. Granjeiro, Denise, Hugo, Diogênio. Obrigado. A minha pergunta sim, mas eu vou tentar. Como é que o governo, o AFNAI, vê, como é que consegue administrar e como é que vê a situação desses povos indígenas que ficam na fronteira do outro país? E nós temos, né? Temos, nós temos, e aí, como é que fica? É lá ou cá, ao lado? E eles não tem nada disso, ali não há uma fronteira. Verdade. Quer que eu responda já? Povos indígenas que são transfronteiriços do ponto de vista jurídico, administrativo, jurídico constitucional, eles vivem de um lado da fronteira, vivem do outro lado da fronteira. Os indígenas do Brasil, que são lá das fronteiras todas que a gente tem na Amazônia, com o Peru, não é? Bolívia, Colômbia, né? Venezuela, os Yanomami mesmo, eles têm Yanomami, existe Yanomami da Venezuela e existe os Yanomami do Brasil. Eles são todos Yanomami, claro, óbvio, né? Evidente, né? Ah, o Yanomami que está lá na terra indígena Yanomami de Roraima, ele é da Venezuela, não é do Brasil não, mentira. Na matéria está localizado, tem um mapa mostrando eles na Venezuela, entre dois rios. Os Yanomami que estão na terra indígena, a Poço do Sol, que é a maior que tem lá, eles estão ali naquela terra, e estão ali recebendo ajuda, quando a ajuda chega, quando Deus quer e alguém permite, há décadas e décadas e décadas e décadas. Ah, eles são primos dos Yanomami da Venezuela, óbvio, né? É evidente, né? Assim como a gente é primo de todo português. E aí? Tem um oceano, né, de diferença. Os Yanomami que estão lá no Brasil, na terra Raposa do Sol, eles podem ter contato com os Yanomami da Venezuela? Claro que podem. Se eles subirem aqui, se eles andarem aquela lonjura toda, eles poderão ter contato. Eles têm contato? Não tem. É uma lonjura, é uma coisa inaudita, uma coisa... Como é que você chega lá? Tanto que agora está se mostrando. Como é que você chega lá? Você chega de avião, de helicóptero, para salvar os índios, os pequenos Yanomami, os jovens e as crianças, que não tem como, que elas vão morrer. Se a gente não chegar lá para salvar, elas vão morrer. Ah, porque estão são cenas da África e da Ásia, aquelas cenas de guerra, né? A gente pensa que só tem nos outros países, não tem no nosso, né? Mas aqui também tem. Porque se a gente não se preocupar, claro que vai ter essas cenas horrorosas, né? Medonhas, né? Claro. Sim, mas o governo, qual é a posição? Olha, meu cara, é o seguinte, toda a administração da fronteira é assunto do Itamaraty, é assunto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E isso não pense nós que isso não é conversado, não é discutido pelo Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores. Claro que onde tem fronteira,
tem pelotão do Exército, estamos aqui, o coronel, o professor Luiz pode falar para a gente, pode explicar, onde tem fronteira, tem que ter a estrutura da fronteira. Se os índios andam de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, não tem problema nenhum, eles ali estão cansados de saber que isso ocorre. Ah, vai ter tráfico de drogas, só vai ter tráfico, só vai ter crime se a gente permitir, meu querido. Se a gente não permitir, não tem não. Os índios são cidadãos. Vocês acham que eles não sabem que eles não podem traficar? Ah, porque o indígena é usado para o tráfico da droga. O indígena é usado para o próprio garimpo na terra indígena. Ué, porque o índio é usado no crime. Ele não sabe que ele está praticando crime e ele não vai ser preso. Quem disse isso? Quem disse que os indígenas que fazem o ilícito não vão ser presos? Quem falou isso? Eles vão ser presos. Todo indígena que for garimpeiro está sendo preso. Agora, todo mundo. Ah, é indígena, né? Tem que ter um trato diferenciado no processo penal. Isso é outra história. Outra história. Mas se ele está cometendo crime, é criminoso. Está cometendo crime, vai preso. Ah, é garimpeiro indígena. O Bolsonaro gostava de ser o antigo presidente, né? Os próprios índios garimpam. E ele, o presidente, mandava os índios garimparem. Ao invés de mandar ele não cometer o ilícito, mandava cometer o ilícito. A questão que ele colocou do ser humano, são 7 subgrupos. Isso aí, não é claro. Só tem um subgrupo que está nessa situação terrível, lá no segundo grupo. E essa região tem mais da metade está na Venezuela. O governo Maduro autoriza o garimpo e a área indígena. Ué, mas aí... Pois é, o Brasil não. Mas o governo, a fronteira que você mesmo colocou os caras não se limitam àquele território, porque eles são Yanomami. Não são nem venezuelanos e nem brasileiros, são Yanomami. Em 1981, eu estava em Roraima, nessa região. E tem os Wapixana, por exemplo, sim, tem os Wapixana na Guiana e no Brasil, Mapuxi e tal. Então também tem mais 8 etnias naquela região. Aí o que os militares faziam naquela época? Faziam um interrogatório e falavam assim, fala aí. O índio falava, Wapixana, português e inglês. Ele é índio, ele é burro. Se ele respondesse em inglês, aí o coronel falava, atravessa a fronteira. Se ele falasse em português, fica aqui. Ele respondia o Wapixana. Porque para ele não tinha aquela coisa, em 1980. Então, veja, essa questão que precisa ser bem colocada hoje, é que existe uma manipulação enorme. Eu tenho que discordar de você que Bolsonaro estimular os índios a fazer garimpo. Não é bem assim. A garimpagem, ela é feita por um trabalhador braçal, o índio, mas são comerciantes, são piratas. O Brasil é hoje o 10º mundial produtor de ouro, legal, legítimo. Mas ele potencialmente está entre os 3 maiores do planeta. O resto é tudo contrabando. E acontece em área indígena. Eles estão tirando hoje os garimpeiros lá, todos. Ninguém defende os garimpeiros. Também não estou defendendo, eu defendo o cidadão brasileiro, assim como eu defendia vocês. Não tem nenhuma instituição no Brasil que defende um conselho para que sai lá do interior do Mato Grosso, vai para o interior do Acre, do Amazonas, e fica lá, são ribeirinhos. A FUNAI defendia os índios, bem ou mal, o INCA defendia os latifundiários, bem ou mal, que dizia que para defender os... Não é, nunca defendeu. Que é por trás do INCA e do MST. Sempre teve e voltou até agora. O diretor do INCA é o diretor do MST. Então essa questão é muito mais complexa do que ele está imaginando. Os Yanomami hoje são vistos como vítimas dessa tragédia, e é verdade. São mesmo. São muito frágeis, mas não são todos. Porque, como você mesmo colocou, são 27 postos militares que dão assistência nas fronteiras. São, sim, sim. Só que tem áreas que não entra o brasileiro, nem militar entra. Você está vendo o depoimento do general Vilas Boas, quando o Aldo Ribeiro, ministro da Defesa, ele tentou entrar em Rabão de Serra do Sol e não deixaram. O comandante militar da Amazônia não pôde entrar na área indígena. Entrou o ministro da Defesa, ele foi barrado. Então, veja, é um jogo muito mais complexo. Mas isso aí... é a questão que o Grangeiro colocou, na região de fronteiras. Tá. Aí eu pergunto, antes de passar para a próxima pergunta. Foi barrado por um mal ligeiro. Tá bom. Pois é. Exatamente tá isso. Sabe o que acontece? Existe uma coisa chamada territorialização e desterritorialização. Aí eu pergunto para os senhores, se a FUNAI não está lá, se a FUNAI não tem força, a FUNAI vai permitir, o Brasil, o governo do Brasil, vai permitir a desterritorialização de uma terra que é do Brasil, que os índios estão dentro.
A ONG vai chegar, alguém vai tomar conta, não vai? Não existe isso. Não existe vácuo de poder. Se a FUNAI, eles acabaram com a FUNAI, alguém tinha que entrar no lugar da FUNAI. Surgiu ONG de tudo quanto é gênero. A FUNAI não entra mais na terra indígena, porque a FUNAI não tem mais, não tem barco, não tem isso, não tem aquilo, não tem gente para entrar. Aí chega o general Vilas Boas, chega o Aldo Rebelo, adora falar isso, não sei o que os indígenas estão ganhando com o Aldo Rebelo ficar repetindo isso, mas gosto de dizer, eu cheguei lá e fui barrado por uma qualquer coisa lá. Porque os indígenas passam a ter confiança em quem eles estão convivendo. Se eles convivem com gente, com a FUNAI não convivem mais, né? Porque não estão vendo mais a FUNAI, não tem mais, né? Não tem mais. Eles vão passar a confiar naquela ONG que chegou ali, cara. A culpa não é dos indígenas, a culpa é do Brasil. A culpa é do Estado brasileiro. A culpa é nossa. Exatamente. Então, essa cena que todo mundo gosta de falar é esdrúxula. Eu não acho isso correto. Eu acho que se o ministro da Defesa e o general, qualquer general, comandante militar da Amazônia, ele pode entrar lá, lógico que pode. Claro que pode sim, basta que os indígenas não se contraponham a isso. Os indígenas não, né? O cacique lá, como a gente chama, né? O Chapore lá dos Yanomami, que é o Davi Cooperão. Agora, se você... Denise, pergunta. Por favor, fale mais alto, nós ouvimos. Fica de pé, Denise. Muito bom. Como eu sou do Centro de Excelência do Turismo da UNB e também sou do Conselho de Ética e Pesquisa de Direitos Humanos da UNB. Vou fazer perguntas pelo Centro de Excelência do Turismo e pelo Você que conhece o Conselho de Ética. Perfeito. Pelo Centro de Excelência do Turismo. Turismo é indígena. Fazer ou não fazer? Tão simples, né? Uma coisa tão singela. Isso me chamou a atenção na sua fala. Tá. Eu gostaria de saber essa pergunta, porque a primeira coisa que acontece quando chega o estrangeiro aqui no Brasil, eles querem conhecer os livros. Principalmente na universidade. Então, essa é uma pergunta claramente. Não pode fazer outra. Tem a segunda. Pesquisa com seres humanos em terras de povos tradicionais, indígenas, né? Quem autoriza? Como assim? Não entendi. Pesquisa? Não, pesquisa com pessoas, com seres humanos, né? Em terras indígenas. Quem autoriza? Não, olha só. Quem autoriza a pesquisa? Pesquisa científica em relação aos povos. Em relação aos povos indígenas. Sim, com pessoas. Porque na verdade a gente autoriza todas as pesquisas com seres humanos na universidade. Quando está relacionado a povos indígenas, dependendo da etnia, quem autoriza? Vamos lá. Só pode entrar numa terra indígena se a etnia dona da terra permitir e se a FUNAI der autorização. É um formulário que é preenchido, já respondendo a segunda parte. Você só pode entrar numa terra indígena que é bem dominial da União, e a FUNAI é uma autarquia da União, mesmo que ela seja fraca institucionalmente, ela é a autarquia da União, que é fiscal das terras indígenas. Então, você só pode entrar numa terra indígena com autorização da FUNAI. Ah, mas eu sou amigo do indígena tal. Então você tem que provar isso, isso só está aprovado no processo que tem na FUNAI. Se você entrar na terra indígena, não está autorizado pela comunidade, isso não passou pela FUNAI, você está ilegal. Já começa errado, já começou errando porque está ilegal. Eu sou do Movimento de Defesa da Amazônia há 74 anos. Quando foi meu pai que me ensinou? 74 anos. E eu queria esclarecer ao professor. Eu sou procurador do Equadrilho, da igreja lá do Paraná. Tem locais que quem manda na entrada é um americano armado de uma ONG ligada a Greenpeace. Então, nós íamos fazer uma visita
a uma QIPI e disseram que era assim. Eu digo, só, presta atenção, eu digo, coronel, eu vou entrar de acordo com o direito que eu tenho de reabilitação da luta. Eu vou armado e vou atirar nesse americano, a ver se ele vai ser, se eu vou ser julgado nos Estados Unidos ou no Brasil. A situação é muito mais grave do que todos nós pensamos. Desde Abraham Lincoln, 1873, há um projeto dos Estados Unidos de, a pretexto de defender o meio ambiente, que é ocupar e internacionalizar a Amazônia. E não fizeram isso em 61, porque nós lideramos o movimento, e aqui o companheiro sabe, liderei um movimento em favor de fazer uma revolução semelhante à cubana, em 61. Agora, eles estão reanimados com a aliança do nosso querido presidente Lula com Vargas. E com Vargas, dos Estados Unidos. E com Marcos. Mas, se advertam todos, que nem todos nós vamos morrer. E eu continuo no mesmo movimento de defesa armada da Amazônia, sem precisar entrar no terrorismo, como outros companheiros do nosso central. Em 1972, tentaram ocupar, então o grupo nosso matou todos os fuzileiros. Estava em óbito, estava parando, aí um companheiro nosso decidiu, não, vamos liquidar. E matamos todos os fuzileiros. E eu tenho um processo aqui, a cópia da sentença, foi absolvido. Foi absolvido que eu não neguei. Então, eu fico animado dessa estudo, mas advertindo a todo mundo que está preparado a ação para internacionalizar a Amazônia. E nós não vamos perder. Nosso presidente quer falar. Presidente Paulo. Paulo. Oh, meu Deus, tudo bem. Está ótimo, senhor. Respeito seu entendimento, mas eu queria trazer essa questão do momento atual. Eu vou para perto dele que eu não estou ouvindo Esse isso. momento atual, estamos vivendo, na sua opinião, historiador, indigenista, qual a solução que o Brasil teria para proteger os povos nesse momento tão conturbado da economia, da política mundial? Então, a exploração da Amazônia de forma industrial, você acha isso impossível? Seria ruim, difícil, e se tivesse alguns pontos localizados para determinar as áreas de exploração? Porque hoje já há isso, explorando faz uma estrada, faz um aeroporto e tal. Isso impediria a proteção dos povos indígenas? Presidente, então, antes de terminar as respostas à professora Denise, só existe política se tiver, não é isso, no orçamento, né? Isso foi nos dito pelo senador Capiberibe, do Amapá, quando a gente fez a greve dos servidores públicos federais em 2012. Era Dilma, a presidente. Só existe política indigenista, política pública, se tiver dinheiro. Se o orçamento não reserva para a política indigenista nada, só a folha de pagamento nossa, que é miserável, porque são só 1.300 servidores no Brasil inteiro, é claro que não tem política nenhuma. A política indigenista só pode existir se tiver muito dinheiro para ela existir. Para que a FUNAI volte a existir, para que a FUNAI tenha, sabe-se lá quantos milhares e milhares de indigenistas novos, né? Que haja concurso público para o cargo de indigenista FUNAI, etc, etc.
Isso é a primeira parte, né? É a parte óbvia, né? Se não tiver estrutura, não vai ter nada, né? Então, a gente vai falar e morrer na praia. A segunda parte é, quando que uma política do governo da ocasião é feita, essa política de desenvolvimento econômico, e ela afeta o povo indígena, no nosso ordenamento jurídico já existem várias normas que dizem como isso deve ser feito. Os indígenas têm que ser ouvidos, não pode ser uma coisa falaciosa, você tem que traduzir na língua deles aquilo que você quer que eles entendam, você tem que ir para lá, fazer as audiências públicas, quando isso puder, nesse grau, né, puder já ser feito. Você tem que fazer muitas reuniões, você tem que se reunir, você tem que fazer agora. Uma vez eu estava conversando com o Almirante, que estava aqui entre nós, não sei se ele é membro. E ele disse, olha, mas tudo dá um trabalho danado, a gente fazia isso no tempo da Dilma, ele estava no governo na ocasião. E aí chegava lá, dava problema, porque os indígenas não estavam sabendo, não estavam entendendo. Eu disse, então, o que acontece? Pela lei, se os indígenas não souberem do que está acontecendo, não pode acontecer nada. Porque se eles não sabem o que vai acontecer na Terra deles, como é que pode ter alguma coisa na Terra? Não pode. Só pode ter um linhão, só pode ter... A Dilma Rousseff morreu politicamente por causa disso, só pode ter Belo Monte se os índios concordarem. Se eles discordarem, se você esclarecer que o que vai acontecer lá vai lhes afetar pouco, ou nada é impossível, né, porque isso não existe, mas vai lhes afetar num tanto em que eles suportariam, ok. Se eles se convencerem do contrário, se eles se convencerem que não, que vai afetar muito e que eles não querem aquilo, você não pode fazer, você vai ter que fazer um outro projeto de desenvolvimento. A Dilma Rousseff, a presidenta Dilma Rousseff, nesse ponto, evidentemente, ela agiu como os presidentes do regime militar agiam também, que é, os índios estão reclamando, faz uma FUNAI melhorada lá, faz lá uma FUNAI, ergueram, né? A Norte Energia ergueu uma sede para a FUNAI. Isso não adianta nada, os índios vão continuar reclamando. A coisa foi feita contra a vontade deles. Muito provavelmente eles vão lutar para que aquilo ali não exista durante longo tempo. Então, é assim que vai se fazer. Agora, como tem fórmula mágica? Não tem. Ou a gente trabalha com seriedade, ou a FUNAI é uma coisa séria no Brasil, ou então é uma grande piada, né? Vai falar dos povos indígenas, não tem uma estrutura para lidar com eles, não é verdade? Eu sou Francisco, que ainda tinha o resto da professora Denise, mas eu não... Ainda tem, depois você complementa. Tá bom. Todo mundo está escrito aqui, vai ser chamando. Porque é uma parte aqui. Uma parte. Posso falar? Por favor. Eu estou achando bonito que todos estão interessados, não só na região roraimense, amazonense, mas ao povo, principalmente os índios. Mas eu quero dizer a todos vocês, eu falo há 70 anos atrás, há 74 eu fui da Amazônia, Roraima. Quando eu cheguei em Roraima, eu vou só fazer uma coisa para vocês verem como era o Brasil. Quando eu cheguei em Roraima, hoje, São Paulo, Estado de São Paulo, tem 244 milhões de quilômetros. É 1.000 quilômetros quadrados, é o Estado. Roraima tem 224, quase o tamanho de São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, em Roraima, eu fiz um concurso, nem chamava Receita Federal, era um concurso para a Direção Geral da Fazenda Nacional. E eu tinha saído do seminário, tinha feito toda a minha cultura do seminário, conhecia bem, falava o que das línguas, estudei bem e passei com uma surpresa tão efetiva que quando naquele tempo não tinha diário oficial, assim fácil, a Associação Comercial de Pernambuco tinha uma parede daquele tamanho que pregava as folhas dos concursos. Eu fui lá, eram 36 mil candidatos para 600 vagas. Aí eu fui lá, comecei a ler, lógico, lá no fundo. Quando chegou na última pergunta, eu não cheguei até aqui embaixo, não passei aqui embora. Um colega que veio comigo, à noite foi lá em cá, meus parabéns.
Eu disse, você quer me gozar? Eu vi seu nome lá. Tarcísio, você está no 17º lugar do Brasil inteiro. Eu quase caí para trás. Confesso. E o Rio Grande do Sul me ofereceu um medalha, ofereceu o Ministério da Fazenda, me ofereceu 5 cidades do Rio Grande do Sul para eu estar na ordem de preferência. Eu pus. E me mandaram para Roraima. O Brasil era bagunçado. Hoje não é mais não, mas para vocês terem uma ideia, esse território de 240 quilômetros, ele tinha 2 municípios, Boa Vista, com 8 mil habitantes na cidade, e 2.500 e todos os outros 200 mil habitantes, fazendas, e o outro município era Caracaraí, com 150 habitantes na cidade, e mais 100 e poucos espalhados na beira do rio, desde Caracaraí até Manaus. Então eu cheguei lá e fiquei doido, mas eu digo, é uma oportunidade que eu tenho de conhecer a Amazônia. E lhe confesso o seguinte, conheci Roraima, como nenhum roraimense conheceu, porque eu tive consciência do que eu tenho que fazer. Eu chegava e dizia, por exemplo, ele tinha uma fazenda lá na região do Parima. Aí eu falei, você está aqui, quando é que você vai voltar para a fazenda? Eu disse, eu vou amanhã, mas eu domingo. Eu vou contigo para conhecer. Conheci todos os rios e riachos da Roraima. Conheci, não havia estradas. As estradas eram abertas a pneu de jipe. Em Roraima só havia um automóvel. Era o do governador. Quando eu fui casar, o governador me prestou o carro com o motorista para levar minha noiva para a igreja, porque eu fui de jipe. Isso é verdade. Mas conheci tudo. E mais, conheci os Yanomamis e adorava os Yanomamis. Primeiro, não chamavam de Yanomami. Havia pouco conhecimento técnico na cidade, ninguém sabia isso. Você encontrava um Yanomami na rua, na floresta, fazia Uaicá. Aí a Brasília ia indo Uaicá. Não era, queria dizer, eu sou paz. E fiz amizade com missionários evangélicos, todas as vezes que eles iam para a missão, eu ia também. Ensinei algumas coisas para ele que hoje eu sei que a FUNAI não deixa mais, porque isso prejudica. Levamos panela de ferro, eles cozinharam, porque só sabiam cozinhar, e coisa que as pedras da gordura e tal. Levamos isso. E levei um galo e 3 galinhas. Causou um Yanomami de 4 anos. Você não levou querendo sair? Não queria falar. Tá bom. A sua pergunta, por favor. Na realidade, a gente nem sabia o que eles chamavam de Yanomami. A gente chamava assim, Samurá, os Uaicá, os Farimas, os Uaicá do Bebop. E assim, depois foi um antropólogo ítalo-americano. Eu pensava que é bom de saber isso. E esse camarada chegou lá, alugou uma casa ao lado da minha. E eu vivia conversando com ele sobre isso. E aí ele descobriu que os Uaicá não existiam. Os caras viveram. Bom, e aí ele descobriu que esse povo, o maior povo indígena, chamava de Yanomami. Ele descobriu isso e eu participei dessa descoberta. Lamentavelmente, eu sendo chato, eu não estou obrigado a vocês, eu casei em Roraima.
Minha filha primeira nasceu lá. Para vocês terem uma ideia do que era quando eu era funcionário, depois criou-se a Receita Federal, eu quis fazer a Receita lá em Roraima. Mas antes era empresa de renda alfandegária em Rio Grande. Meu prestígio, um grande governador mandou o carro veio buscar meu para levar para a igreja. E um outro mandou o meu. Mas o padre fez meu casamento no dia de Natal, 65, dia de Natal, ele foi na véspera do Natal de 64. No dia 25, inaugurando na igreja o meu casamento. Então, só depois, eu trouxe, pensei que eu tinha menos gente, eu trouxe 10 exemplares de um livro que eu vou pedir para o presidente fazer um sorteio. Desculpa eu estar me agradecendo. O livro das fotografias? Uma coisa que sempre me deixou preocupado. Quando eu vi essa delimitação de termos de Yamanã, lá eu já discuti com outras pessoas locais que não seria surpresa se um dia a ONU decretasse terreno autônomo naquela região por duas coisas. 3% do nióbio está no Canadá, 2% de Minas Gerais e 95% de Roraima. Exatamente esse perfeito. Eles acharam ouro, não é bem o que eles queriam. Eles queriam como é que se fala, por favor? Depois, muito obrigado. E você vai fazer uma palestra? Não. Por favor, o Guilherme Bola. Bem casual. E vai para o lado sul, pela ponte de Jotagal, o grupo precisa de carro, que já vai chutar uma hora de jeito. Explica. Tá. Já. Não, mas. Não, quero fazer uma pergunta. Você vai fazer a pergunta? Vou fazer uma pergunta. Da vila disso. Vou fazer uma pergunta. Você tem uma sequência de nomes escritos, eu queria pedir que sejam mais pontuais. Bruno, eu vou ler um trechinho aqui de 7 linhas. Gostaria de um comentário dele. É um comentário sobre o comentário dele. Em sua antológica encíclica Supplimus Dei, Supplimus Deus, de 1587, o Papa Paulo III condenou a escravidão indígena na América recém-descoberta. Os escravocratas argumentavam que os índios não seriam humanos, tanto que andavam nus. O Papa, por sua vez, escreveu que os habitantes do novo continente não eram animais, mas seres humanos de alma pura e receptiva à fé em Cristo, que viveriam em uma espécie de paraíso, nus como Adão e Eva, contudo, livres de pecado. Mas o que restou célebre da encíclica papal entre os portugueses seria o ditado popular derivado da que regia: não existe pecado ao sul do Equador. No imaginário europeu, passou a significar também a associação entre os trópicos e a sensualidade. Ok, obrigado. Doutor Hugo, para claro, vamos lá. A encíclica papal do Papa Paulo III, que quis garantir aos católicos a humanidade dos povos indígenas, né, é muito citada por nós até hoje. Isso porque toda a escravização que os indígenas sofreram no século XVI, XVII, XVIII e XIX contrariava essa e várias outras bulas, assim como eu disse para os senhores, cartas régias e alvarás régios e todo tipo de legislação, lei também, não é? Tinha um nome de lei, do Reino de Portugal para o caso do território luso-americano. O fato de que os nossos antepassados, no século XIX, no XVII, no XVI,
contrariassem as bulas papais e contrariassem a legislação reinol em relação aos direitos de propriedade e liberdade dos indígenas, é fruto da mentalidade do tempo, uma mentalidade que ainda tinha, sim, religião, religiosidade, espiritualidade, mas também tinha o ímpeto, não é, de dominação, o ímpeto, esse ímpeto que até hoje a gente vê nas pessoas, de garimpar e trazer, pegar ouro e fazer esse ouro virar dinheiro. Aliás, o ouro é o próprio dinheiro, né? Esse ímpeto de querer ir lá na terra, cavucar, tirar ouro, tirar nióbio, tirar seja o que for, essa sanha nossa matou os índios. Mas, porque muitos índios também se tornaram eles mesmos garimpeiros na história, não é só agora, no século XXI, não, isso é uma bobagem. E isso sempre existiu, sempre teve indígena que também virou ele mesmo fazendeiro e senhor de terras e de escravos, assim como os negros também, dando a oportunidade. O humano, ele não tem limite, não é verdade? Se você der uma oportunidade para o ser humano, ele vai explorar o irmão dele, o primo dele, o tio dele. O humano é isso. Então, quando a gente olha historicamente, qual a diferença daquele que é só jurista, não é? Para quem das ciências sociais, é que quando você olha, você vê que onde o humano tiver, vai haver as atrocidades, sim. Nós somos capazes disso, né? O nazismo é a comprovação visceral de que você pode ter Estado de Direito e você vai ter mortandade em nome da lei, em nome do cumprimento da lei, não é verdade? Então o século XX mostrou a barbárie do positivismo, né? Da gente ficar acreditando que a lei impede, por exemplo, chacina, genocídio. Não, a lei autoriza o genocídio, a lei autoriza a matança, a lei autoriza a ignomínia. Então, quando você está resgatando uma lei para os católicos, tudo que vem do Papa para nós católicos é uma lei, né? A gente tem que obedecer, a gente tem que cumprir. Então ele está mostrando, olha, tem lá uma legislação que o povo não entendia lá direito, mas entendeu a parte de que não tinha pecado. Os índios também, os índios eram livres e não tinha pecado em ter intercurso com os índios, com as índias no caso. Não tinha pecado, era uma terra que vai ser vista assim também, né? Aquilo que a gente chama de história de edenização. É uma terra edênica, paradisíaca. Então você pode tudo. Nesse pode tudo, podia tudo mesmo para os portugueses, né? Podiam chegar com a sua arma, com a sua condição melhor e tomar uma terra, matar o índio e pegar a Índia, né? Falando naquele português, né? No livro Conquista da América, um famosíssimo historiador chamado Tsvetan Todorov, ele inicia o epíteto, né, do livro, a epígrafe, é justamente a mocinha lá do povo asteca, né, que ela tinha um noivo. E o conquistador espanhol, um capitão dela, ele queria essa indiazinha. Ele queria pegar ela e até, entre aspas, casar, entre aspas, né? Se ele tivesse mulher na Espanha ia ser bígamo, mas aí era o que mais teve. E aí ela não queria se render a ele. Ela tinha um noivo, étnico dela, o futuro marido dela. E ele entendeu isso, ele percebeu isso, ele fez uma coisa que todos os nossos antepassados fizeram. Mas só que não tem registro, né? O dele tem o registro, ele pegou, isso quem narra é Dom Frei Bartolomé de las Casas. Narra para o rei, o imperador, para ele saber a barbárie que foi a colonização. Ele diz assim, ele não teve dúvida. Ele pegou a índiazinha pura, como a gente está lembrando, pela bula papal, e deu para os cachorros a comerem viva. Os cachorros famintos, não comiam, sei lá, 3 dias, ele deu a índiazinha viva, eles foram lá e comeram a índia. Mataram a índia. Porque ela não se rendeu aos caprichos do capitão, do Colombo. Então, essa é a primeira cena para você entrar nesse livro de um búlgaro radicado em Paris que sofreu os revés do stalinismo, outra barbárie do século XX também. Então, com isso a gente entende, o nome do livro é A Conquista da América, né, é a perspectiva do livro inteiro, a alteridade, é você enxergar com o olhar do outro, aquele outro que você está tentando submeter, aquele outro que você está tentando subjugar. Então, tentemos enxergar
com o olhar desses indígenas. Quem somos nós para eles, né? Os descendentes das pessoas que colonizaram as terras deles, né? Eugênio Mina Jeová. Eugênio, professor Eugênio, caríssimo. Então, muito obrigado pela sua comunicação. Trouxe um panorama jurídico e alguma coisa que os nossos irmãos da Amazônia talvez não. O senhor fala um pouquinho mais alto. Eu quero só pontuar 3 coisas. Primeiro, o Instituto Histórico Geográfico está numa área que já foi habitada por indígenas, índios, chavantes, ou seja, por uma população há milhares de anos. Ou seja, nós temos que compreender como Instituto Histórico Geográfico que nós estamos pisando terra que não era nossa. Segundo lugar, em 2013, quando se aprovou o bairro Nobre Noroeste, havia ali uma pequena tribo e a juíza Gildete Palheiro deu uma sentença de expulsão desses senhores, das famílias que estavam ali, com a justificativa de invasores de terras públicas. Então isso é estrutural na cabeça do conquistador, que é a terra que ele conquistaria. O terceiro ponto, que eu compreendi muito bem, que a linha da vida humana é ligada por um fio que não separa essas vidas. Por isso, para mim é muito claro, a pessoa fala, a pessoa canta e a pessoa dança é humana. Por isso, é essa maneira como eu consigo ver os habitantes originários dessas terras, que estão aqui há 17 mil, 21 mil anos ocupando esses espaços, desde os Estados Unidos, a América do Norte, até a Antártida. E gostaria de lembrar também que nós somos 212 milhões de pessoas contra 300 mil. A nossa força, a nossa autoridade não deve ser pelo número de pessoas, mas sim por aquela linha que nos une como humanos. Ou seja, cantou, falou e dançou, é pessoa humana. Obrigado, professor. O senhor quer que eu... Pode passar, né? Professora Mina. Eu só queria dizer, em 2013, esse livro, onde eu talvez tenha sido a única voz Mina Jeová, José que denunciou essa juíza. Tá bom, obrigado, professor. Quem? Ele, segunda parte, né? Vamos ouvir a nossa querida Mina, depois do Então, a lei dispersa. Então, a professora Mina, não é isso? E depois a professora Denise, que ela fez uma pergunta que eu não pude responder, né? Mas deixa ela ver, porque a Denise era de antes. E eu não pude, né? Vamos ouvir a professora Mina, por favor. O senhor tenta falar um pouquinho mais alto. Eu acho que na próxima nós vamos ter um microfone aqui para A minha poder... dúvida aqui se prende exatamente sobre os Yanomamis. Sim. Não sei se vocês tomaram conhecimento porque os Yanomamis estão habitando aquela terra. Por quê? Por quê? Porque eu sei. Na época, o presidente da República era...
Collor de Mello. Sim, ele assinou um ano. Bom, o Collor de Mello recebeu em visita o marido da rainha da Inglaterra, numa reunião muito secreta. Ele veio a Brasília e esteve com o Collor de Mello. Ele voltou e o que acontece? Collor de Mello resolve se desapropriar de toda aquela imensa terra lá, que era vazia. Que era o quê? Não entendi. Vazia. Não havia ninguém lá. Não havia ninguém lá naquela terra. Aquela terra, você sabe perfeitamente que, e a minha visão, com certeza, é que aquela terra, ela está bem em frente, do outro lado do arroz, que aquilo lá não é bem distantinho, aquela divisão que sai do Brasil para a Guiana. Guiana e Venezuela. Inglesa. Então, ali a comunicação é diária e constante do Brasil com a Inglaterra. E foi assim que aconteceu. E o Collor desapropriou aquela quantidade enorme de terra que não precisava para 106 Yanomami.